Se você procura um país com tradição de tranquilidade na política, é melhor passar longe do Brasil. A gente até que tentou se acostumar com a ideia de que conflitos políticos mais graves pareciam fazer parte de um passado distante. Pareciam. O problema é que a história brasileira é repleta de golpes. De Dom Pedro I a Deodoro, de Floriano a Getúlio, de Lacerda a Castelo Branco, raros são os momentos de estabilidade política por aqui. Afinal de contas, foi golpe? Para responder essa pergunta, nada como a nossa própria história. Tomemos Dom Pedro I, o herói da independência brasileira. Espera aí, herói? Se você prestou um pouco de atenção às aulas de história do Brasil, já percebeu que o nosso país não tem lá muitos heróis. Também pudera. O cara escolhido para ser o primeiro governante do Brasil não demorou 2 anos para aplicar bem. Um golpe. No ano de 1824, 2 anos depois da independência, o imperador chamou os militares e pura e simplesmente destituiu a Assembleia que preparava a nossa primeira Constituição. A Noite da Agonia. Arma-se um golpe de força contra esta Constituinte! Tudo indica que Sua Majestade tem interesse na dissolução desta Assembleia! Logo em seguida, Dom Pedro I outorgou a própria Carta Constitucional, aquela que lhe garantia poderes quase que absolutos, o famoso poder moderador. Coloca o selinho Dom Pedro porque ele merece. Nosso primeiro golpe. Outro momento inusitado da história do Brasil é o chamado golpe da maioridade. Trata-se de mais uma vez o Brasil desafiando a capacidade analítica de cientistas políticos. Você provavelmente já deve ter ouvido a história de que um golpe precisa ter participação de militares, precisa ser uma ruptura, precisa ser repentino. Pois então, o golpe da maioridade não foi nada disso. Depois de quase uma década de regência, o Brasil estava um caos. Revoltas pipocavam em todas as regiões. No norte, a cabanagem, no sul, a farroupilha, na Bahia, a sabinada, no Maranhão, a balaiada, só para citar os exemplos mais famosos. Para piorar, pairava sobre a elite brasileira o espectro do haitianismo, uma espécie de medo do comunismo da época. A oligarquia latifundiária do Império temia uma revolução escrava nos moldes do Haiti em terras brasileiras. Para evitar a desagregação territorial, manter a ordem escravocrata e o poder nas mãos dos de sempre, o velho jeitinho brasileiro entrou em cena. O Senado do Império aprovou por ampla maioria a mudança da idade necessária para que o infante imperador assumisse a cabeça da monarquia. Nosso amigo Pedrinho, com 15 anos incompletos, foi aclamado imperador. Sim, senhores, nós já tivemos no Brasil um golpe para que um menino da idade de Joffrey Baratheon assumisse o poder. Curiosamente, hoje em dia pouca gente ruboriza ou debate com fervor o uso do termo golpe para esse momento histórico. Esse golpe não teve participação de militares, não sofreu muita resistência nem na sociedade civil, nem na classe política, tampouco representou qualquer tipo de ruptura mais dramática. No máximo, o que se discute é a legalidade da decisão oportunista do Senado de reduzir a maioridade. Enfim, manipulação casuística da legislação também pode ser considerada golpe. A verdade é que Pedrinho terá um reinado até que bastante estável. O próximo golpe só acontecerá quase 50 anos depois e será responsável pela derrubada do Império. Marechal Deodoro, líder do movimento, não era exatamente um republicano de raiz. O cara era monarquista de carteirinha e parça do imperador. De início, Deodoro pretendia derrubar apenas o gabinete do Visconde Ouro Preto, também conhecido como bisavô do Dinho Ouro Preto. No entanto, apesar desse objetivo mais modesto, calhou de Deodoro liderar um levante militar que derrubou todo o Império. Isso só aconteceu porque o Império já estava mal das pernas. Pedrinho, por exemplo, já estava velho. Depois de muito, mas muito atraso, o Brasil havia finalmente abolido a escravidão. E sem indenização aos fazendeiros, para a surpresa de muitos, o que jogou boa parte dos latifundiários nas fileiras republicanas. Por tudo isso, a proclamação da República é um eufemismo. O que de fato aconteceu foi uma movimentação de militares com a anuência de pequena parcela da elite brasileira tomando o poder pela força das armas. O que é isso senão um golpe? O período imediatamente posterior à proclamação é chamado carinhosamente de Década do Caos. Nesses poucos anos teremos algumas tentativas de golpe, crise econômica, guerra civil em vários lugares do país, revoltas religiosas e outros tantos levantes militares. Deodoro, herói da proclamação, tentará dar um golpe em 1891, dissolvendo o parlamento,
mas renunciará dias depois. Floriano, seu vice, assumirá a presidência, embora a Constituição o obrigasse a chamar novas eleições. Novo golpe. Floriano governará com mão de ferro. Derrotará a revolta da Armada. Irá promover um massacre sem precedentes na Ilha do Desterro, hoje chamada de Florianópolis, uma afronta que a cidade até hoje carrega em seu registro civil. Ainda teremos Canudos, a revolta de Juazeiro com Padim Cisso, além da crise do encilhamento, uma crise econômica que faria qualquer pedalada parecer um triciclo. Acredite, não chamam de década do caos à toa. Pulemos para a década de 30. Getúlio Vargas perdeu a eleição para Júlio Prestes. O grupo derrotado nas eleições não queria aceitar o resultado, mas ninguém ousava cometer qualquer movimento brusco. Até que o governador da Paraíba, João Pessoa, é assassinado por conta de uma briga entre famílias rivais apimentada por um escândalo sexual. O movimento de 30 logo se apropria dessa morte. O grupo dos tenentes se aliaria a estados como Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais, todos contra a chamada oligarquia dos paulistas. O Brasil, por um triz, não viveu uma guerra civil naquele ano. A guerra foi evitada em virtude da adesão de militares de alto escalão, ou melhor, postergada, porque São Paulo trataria de iniciar um movimento separatista 2 anos depois. Uma junta militar irá destituir o então presidente Washington Luiz, impedindo a posse de Júlio Prestes. Começa a Era Vargas, um dos momentos mais importantes de nossa história. O movimento chamará esse gesto de revolução, embora as semelhanças do ato com o golpe sejam tanto quanto difíceis de não se reconhecer. Um golpe pode até receber outro nome, mas ainda assim será um golpe. A década de 30 também foi pródiga em tretas diversas e tentativas de golpes mil. Como hoje, a ideia de um regime representativo parlamentar não estava lá em muita ascensão no mundo. Houve tentativas de golpe tanto por parcela da esquerda, com Prestes, quanto pela direita integralista de Plínio Salgado. Mas o golpe que vingou mesmo foi realizado pelo próprio grupo encabeçado por Getúlio. O Brasil, meus caros, não cansa de nos surpreender. Um documento chamado Plano Cohen foi descoberto e divulgado na imprensa. Segundo o relatório, havia um plano de tomada comunista do Brasil que poderia acontecer a qualquer momento. Na verdade, todo mundo sabe hoje que o plano foi criado pelas próprias Forças Armadas como uma peça de ficção preventiva, caso um ataque comunista realmente ocorresse. Eu sei que isso parece coisa de série americana, nível baixo, tipo 24 horas, mas é a dura realidade. Com base nesse documento falso, foi criado o Estado Novo, a experiência mais autoritária que o Brasil havia vivido até então. E olha que fomos por quase 70 anos um império. Um dos golpes mais golpes da história do Brasil. Daqueles que ninguém duvida. O problema é que mesmo ditadores podem ter apoio popular genuíno. Algo um tanto quanto escasso por aqui. Após o Brasil apoiar os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, inclusive fazendo a cobra fumar enviando tropas para a Itália, ficou meio estranho para o soldado brasileiro lutar pela democracia lá fora e viver num estado autoritário aqui dentro. O Brasil da década de 30 já era outro, sem eleições para absolutamente nada, mas agora com leis trabalhistas e novos movimentos sociais. Um deles foi o movimento queremista, que apesar do nome engraçadinho tinha objetivos muito concretos: manter Getúlio Vargas no poder. O movimento ficou tão forte que assustou os que se fiavam nas promessas vazias de retomada da democracia por parte de Getúlio Vargas. Com medo de levar outro golpe, um grupo de militares deram eles mesmos um golpe em Getúlio. Instituir um regime democrático pela via de militares contra um governo autoritário apoiado por trabalhadores, isso também pode ser um golpe. Se você está confuso e se pergunta se um golpe pode instituir um regime democrático, você não perde por esperar a eleição de JK. Veja, JK cometeu uma façanha. Ele, até hoje, é uma das únicas 3 pessoas a ser eleito presidente e terminar o mandato normalmente nos últimos 60 anos. É isso mesmo que você escutou. Apenas 3 governantes nos últimos 60 anos conseguiram ser eleitos e terminar os próprios mandatos. No Brasil, a exceção costuma ser a regra. Pois bem, a posse de JK foi muito mais difícil do que parece. Vejam, JK venceu a eleição, mas não alcançou a maioria absoluta dos votos. Naquela época não tinha segundo turno.
O Partido da União Democrática Nacional de Carlos Lacerda, por sua vez, estava inconformado de perder mais uma eleição e tratou de não reconhecer a vitória de Juscelino, alegando ilegalidade. Segundo Lacerda, não havendo JK conquistado os 50% mais um, não poderia tomar posse. Que nada disso estivesse escrito em qualquer lugar, que a Constituição de 45 assegurasse a posse de JK, bem, a UDN via tudo isso como o técnico Parreira viu o gol. Meros detalhes. Na prática, contudo, a trama se adensava. Ganhava força nos militares a tese de um golpe para impedir a posse de Kubitschek. O Juscelino, gente. O mineiro. O conciliador. José Wilker na série da Globo. Queriam dar um golpe nele. Num dos maiores plot twists de nossa história, o general Henrique Teixeira Lodge se antecipou aos acontecimentos. Para evitar o golpe da UDN, ele mesmo deu seu próprio golpe. Depois o presidente em exercício Carlos Luiz e logo em seguida derrubou o presidente Café Filho e assegurou a posse de JK. É isso mesmo que você escutou. No Brasil tivemos um evento chamado de contragolpe ou golpe preventivo para assegurar o resultado de uma eleição. Esse país definitivamente precisa ser estudado. Enfim, o golpe mais pop de todos. O que é preciso dizer, contudo, é que apesar deste ser um golpe com G maiúsculo, certamente o mais duradouro, o mais brutal e traumático, muita gente o apoiou. Não foi só artimanha dos gringos. Quando falo muita gente, é muita gente mesmo. Tipo gente na rua de verde e amarelo, boa parte da mídia, editoriais, jornais celebrando finalmente a volta da ordem. Os militares desceram com os tanques, mas a reação foi localizada, pequena. Hoje é muito fácil colocar a conta toda nos milicos. Mais difícil é lembrar da parcela da sociedade civil que endossou a mudança de regime. Organizações como a Ordem dos Advogados do Brasil, a Igreja Católica, a Associação Brasileira de Imprensa, Carlos Lacerda, o próprio Juscelino. A instabilidade brasileira já durava décadas e havia uma certa esperança em muita gente de que os milicos seriam capazes de restaurar a ordem. A consequência disso foi outro golpe dentro do golpe, 20 anos de regime autoritário, tortura institucionalizada, atraso educacional, crise econômica e perda de liberdades. O golpe não compensa. A verdade é que não somos um país muito acostumado com uma vida política mansa e tranquila. Pessoalmente, acho perfeitamente possível considerar que o impeachment é golpe, que é farsa, ou que até mesmo as instituições estão funcionando... Não. Peraí, quem acha que as instituições estão funcionando só pode estar de sacanagem. De todo modo, diferentes discursos são perfeitamente viáveis. Se o atual impeachment é realmente um golpe, certamente ele é bastante diferente da grande maioria dos golpes da história do Brasil. Duro mesmo é constatar que a cada 20, 30 anos costuma surgir por aqui a ideia de que é preciso começar tudo de novo. Sempre para manter tudo como está. Por isso, em vez de ser expulso do grupo de WhatsApp da família discutindo o que é um golpe, talvez seja melhor discutir que tipo de sociedade é essa que dá condições para que tantos golpes aconteçam em tão pouco tempo. Aí podemos começar a conversar.